Ora, se não são as consequências do que eu disse. Nós continuamos com Peter Jordan na tela e, claro, se ele disse que, meu Deus, aí eu faço um vídeo e aqueles caras da Liga Nerdola ficam se vitimizando, depois fazem 50 vídeos com a minha cara na thumb, tá aqui mais uma pra você, Petão. Hoje nós vamos focar nas consequências e tudo que aconteceu ao redor daquele fatídico vídeo que ele soltou ali. Nem lembro quando foi o dia, Barros, foi sexta-feira da semana passada, eu acho que foi. Tudo iniciou no dia 8 de maio. Já deve estar completando mais de uma semana, tá? Não iniciou no dia 8 de maio, não. O dia 8 de maio foi quando ele postou o vídeo. Se não me falha a memória, o rolo, a rosca em si, o tweet é anterior, né? Deve ter, inclusive, aí alguns dias antes da coisa começar a pipocar. Tô falando besteira? Não faço a mínima ideia. Fique atrás do tweet dele. Você sabe o que é mais triste, Barros? Vou olhar o perfil dele agora pra encontrar a informação, ele não tá mais me seguindo. Eu pensei que tu tava bloqueado. Ele te deu unfollow? Caralho, sério que ele levou pro coração só por causa de meia dúzia de videozinhos? Não te bloqueou ainda, só deu um unfollow só. Sério? É sério? Vocês acham que eu merecia isso, chat? Que absurdo. Bom, então pouco importa se começou dia 8 ou 10 ou 25 mil de maio, tanto faz, tá bom? A sequência de eventos que vocês estão acompanhando inevitavelmente desembocou no vídeo que nós fizemos o react em 3 partes recentemente. Vou pedir pra Duda colocar aí todas as thumbs do nosso Petão Verso, né? A nossa saga Lei Maria da Peter, porque a gente precisa continuar e conforme eu já disse, hoje a gente vai dar uma olhada nos pormenores das consequências daquele vídeo que ele lançou. Portanto, após a vinheta, prepare-se pra mergulhar comigo aí nas consequências, no que vem depois, nos desdobramentos, no que acontece, coisa de depois da festa. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo Gig e estou aqui com o Impreciso de Barros. Fala galera, beleza? Que fala é unfollow de Barros, tudo bem com vocês? Tô bem unfollow, tá? Eu não achei que deveria ter acontecido isso, não achei merecido, achei deselegante da parte dele. Afinal de contas, o que tá acontecendo aqui? Tô fazendo uma meia dúzia de vídeos tão divertidos, tão educadíssimos e eu inclusive considero parcialmente respeitosos, certo? Vocês acharam que eu me passei nos reacts de ontem? Vocês acham que eu cruzei algum tipo de linha simplesmente porque eu ousei dizer a porra da verdade? É esse? Esse foi o meu problema, então? Eu tô errado, Barros? Tá certo. Tô errado. Só demorou pra fazer. Eu tô errado porque eu não devia ter falado a verdade. Devia ter respeitado ele e deixado todas as informações que ele omitiu, né? Naquele vídeo maravilhoso, dramático. Ai, meu Deus. Mentiu não, porque ele não mente, né? Supostamente. Às vezes ele não traz a verdade à tona, mas isso não significa que ele tá mentindo. Bom, a gente já vai dar uma olhada nos prints que eu tenho aqui. Antes disso, um recadinho especial da nossa firma. Você deve conhecer uma ou duas pessoas que têm casa própria, pessoas que têm renda com aluguéis, ou até pessoas que têm investimentos que rendem de 1 a 2% ao mês. Se você conhece uma galera assim, com certeza você já deve ter se perguntado como é que essas pessoas conseguiram. Se esse segredo parece guardado a 7 chaves para você, saiba que na realidade não tem mistério nenhum, pois na gestão investimentos com o nosso irmão Cleverson, consultor patrimonial, todos esses segredos serão revelados. Com você, o Cleverson abre o jogo e mostra como alcançar os mesmos resultados do seu vizinho, do amigo, daquele colega que tá bem pra caramba, ou até mesmo do patrão do seu emprego. Tudo isso de um jeito simples e transparente. Você terá uma consultoria gratuita que vai te deixar com tudo explicado nos mínimos detalhes. Então, quer descobrir os segredos do sucesso financeiro sem precisar de mágica nenhuma? Pois entre em contato, que tá aqui, ó, bem na descrição do vídeo. Barros já deixou ali pra você. É sério, tá no primeiro comentário aqui, dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que com o auxílio do Cleverson você vai receber a chave pro seu sucesso financeiro. Corre lá que o Cleverson, o nosso consultor, tá te esperando agora mesmo.
Que bom que você recebeu já esse recado do nosso querido Cleverson, que inclusive me mandou presentes maravilhosos, tá? Estou aqui com uma mochila da Gestão e Investimentos e dentro dela eu ganhei umas outras paradas aqui que eu sinceramente não sei nem usar, né? Mas é um negócio de caneta. Olha, muito obrigado, Cleverson, uma fofura. Deixa eu abrir pra vocês verem o quanto que isso aqui realmente é bonitinho, né? E vaporoso. Olha, canetas chiquetíssimas, né? Um beijo pro Chiqueta, inclusive. Obrigado, Cleverson. E esse negócio aqui, o que é isso aqui, Barro? Um squeeze? Uma garrafa? Uma garrafinha. Não é um squeeze porque não dá pra squeezar, né? Não tem como apertar isso aqui. Mas é uma garrafinha que parece que tem até um painel de controle aqui em cima. É muita tecnologia, ainda é lançamento ela aqui. Segura a temperatura da água, hein? Em Mairiporã, tá bom? Então, obrigado, Cleverson, pelos presentes e por ser um cara incrível. Agora sim, vamos aos fatos. Perfeito, então nós estamos diante de uma sequência de prints e eventos e assuntos aqui, mas conforme eu já antecipei para vocês, consequências do vídeo Bella Ramsey desativa, mil aspas aí, as redes sociais por conta dos supostos ataques e tudo que você sabe que o Petão supostamente, né, encontrou aí acontecendo na internet. Até o momento não temos grandes provas nem grandes evidências, mas todo o dramalhão foi feito, tá? Peguei uma imagem, né, printada pelo próprio Macho Geek, um beijo pro Macho, inclusive, onde ele tá dizendo comer vidro ou assistir esta maravilha aqui. Se você acompanha o meu canal, você já sabe que eu não comi vidro. Eu comi vídeo, né? Porque eu passei mais de 3 horas reagindo a esse material e assim, modéstia à parte, eu acho que a gente fez um bom trabalho, tá? Eu vi muita gente elogiando principalmente a primeira parte, onde eu desmembrei ali e fiz questão, né, de ir atrás do artigo do The Hollywood Reporter, de fato ler o artigo todo e entender o que tá acontecendo, não apenas pedir para um dos meus roteiristas, tô brincando, não leva isso pro coração, mas é que diante do que o Peter apresentou lá no vídeo, eu verdadeiramente tive a sensação de que ele não havia lido o artigo, porque tudo que ele dizia era muito próximo, mas não exatamente o que havia acontecido, né? Então, a Bella Ramsey se esforçou demais para chegar no topo da cadeia alimentar, era, por exemplo, não vou dizer mentira, mas uma não verdade, afinal de contas ela teve tudo muito facilitado. Se não me falha a memória, pai dela também já são pessoas estabelecidas, se não até do próprio ramo, então não foi nada tão impossível. Que mais que a gente teve lá? A própria definição de bullying, a questão da desativação das redes sociais, que aconteceu antes mesmo da estreia da segunda temporada da série, então assim, tudo que tava ali cronologicamente não tava batendo, não tava fazendo sentido, causando, né, em mim, e acredito que em você também, espectador, a sensação de que ele não estava muito por dentro do próprio artigo que ele estava citando naquele fatídico vídeo. Mas muito bem, tem até uma versão dessa thumb aí que tá na tela agora, onde o pessoal colocou a cara da Bella Ramsey na cara do Peter, mas essa eu não vou mostrar não, porque eu achei que ficou meio de mau gosto. Bom, então seguindo aqui, né, já que a gente fez aí um pequeno gracejo, continuaremos com memes, tá bom? Qual foi a reação da galera após aquele vídeo? Conforme já disse também em outras oportunidades, muita gente caiu na história que o Peter contou ali, simplesmente porque diante da autoridade dele, afinal de contas nós estamos diante do maior canal de cultura pop da América, blá blá blá, talvez do mundo e não sei o que tem, as pessoas costumam achar que quando a informação vem de uma fonte muito grande, isso significa que essa fonte também seria muito confiável. Então ninguém foi atrás de descobrir qual que era o grau de autismo da moça, quando que ela tinha feito a descoberta, quando que ela tinha desativado as redes sociais, se ela realmente tinha ficado tão chateada, se isso era grande coisa pra ela. As pessoas foram muito mais na palavra do próprio Peter e do que estava acontecendo na tela, do que, eu vou lá ver se ele tá falando a verdade mesmo. As pessoas acabam acreditando justamente porque é aquela questão do argumento de autoridade, porra, o cara é gigante, você acha que o cara ia falar uma besteira? Você falou. Só que muita gente não caiu nessa, tá? E aí daria pra gente registrar alguns influenciadores, mas vamos evitar os nomes justamente pra não ter que mencionar meia dúzia e esquecer os restantes que seriam também
memes importantes e boa parte do Twitter, que não é mais enganada e nem seduzida por certos discursos, não caiu naquela história toda mesmo e começou a fazer mais memes ainda, porque a partir do momento que você percebe que tem alguém tentando impedir ou proibir, parece que dá um tesão ainda maior de tentar fazer uma sacanagem, de tentar brincar e bagunçar. E esse é um dos memes que estavam, né, rodando ali pelo Twitter em forma de brincadeira, mas mexendo e cutucando o assunto e, consequentemente, cutucando o Peter também. Não toque na Marquita, não fale mal da Marquita, tem que dar bombom pra Marquita. Tem uma frase que eu acho que é do Bento Ribeiro Barros. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas ele disse que na vida você só pode ser bom uma vez. Porque se você for bom 2 vezes, é bom e alguém come. Uma coisa assim, sabe? Já tinha ouvido essa? Não sei se é dele, mas é muito bom. Muito interessante, mas não sei se eu pronunciei corretamente. E um dos maiores problemas que estavam acontecendo ali era o fato de que o Peter fez uma livre associação da quantidade e a questão da repetição dos memes na internet, no Twitter, né? Nas redes sociais mais especificamente, e ele associou o fato de muitos memes ao crime que é o bullying. E eu não quero ficar me repetindo com coisas que eu já falei nos outros vídeos, tá? Eu não concordo com essa definição de bullying. Eu acho que uma coisa é uma enxurrada de meme, outra coisa é um crime que tá tipificado no Código Penal. E eu fiz questão, né, de postar alguns exemplos e eu printei esse aqui, que é de uma criança sendo verdadeiramente, fisicamente agredida. Não vou botar o vídeo pra vocês porque é muito pesado, mas por uma roda de outros moleques que acabam cercando ele. E isso aqui pra mim é bullying de verdade. Isso aqui é o que configura um ataque de verdade, e isso sim é de partir o coração e não apenas, né, uma celebridade hollywoodiana que tá recebendo aí tudo bem, pode ser uma quantidade estranha, né, muito acima da média de imagens tirando sarro da cara dela, mas que usam a cara dela pra zoar a própria série, pra zoar a caracterização. Isso é uma coisa, né? Bullying pra mim é isso aqui. E fiz uma provocação ali com ele também, dizendo, pra mim, ser um homem de verdade, que nem ele faz questão de dizer o tempo todo no vídeo dele, também é saber a diferença entre isso aqui e memes na internet, que na minha visão é o que estava acontecendo com a Bella Ramsey. E um dos tweets mais revoltados que eu fiz, que também acabou pegando bastante engajamento, que pra mim é o cerne da questão e do motivo dessa luta, já falei anteriormente, é a questão da liberdade de expressão, que pra mim é muito estimada. E eu disse o seguinte: eu não estou disposto a voltar pra 2021, quando meia dúzia de influenciadores gigantes definiam o que a gente podia ou não podia falar, o que era ou não era engraçado. Me desculpem, mas restrições de discurso comigo não tem vez, porque o que é que o Peter está tentando fazer em pleno século 2025? Algo que em 2021 você via uma pancada de progressistas fazendo a mesma coisa. Essa piada pode, essa piada não pode. Esse discurso, essa palavrinha, essa você pode pronunciar, essa daqui não pode, esse pronome você não pode errar, tentando definir o que a galera poderia ou não poderia postar na internet, o que pra mim é mais do que absurdo. Isso prejudica o ecossistema todo, isso fode com todos os influenciadores, isso impossibilita o trabalho de qualquer humorista, sabe? Então assim, eu entendo que o Peter talvez tenha tentado mesmo dar uma de paizão da Bella Ramsey, né? Eu vou proteger essa menina porque tá sendo uma canagem e tal, mas na prática o que ele tentou fazer foi simplesmente definir uma nova regra, uma nova lei que impediria as pessoas de postarem uma quantidade X de memes, que até hoje, inclusive, a gente não sabe qual seria esse número, né? A lei ainda não foi pautada, não foi bem definida, graças a Deus permanecemos aí no mistério. E o meu irmão Clarion, que inclusive será o tema do segundo vídeo de hoje, porque ele adicionou muita informação relevante aqui. O Clarion é um dos maiores youtubers que essa plataforma já teve, tá? Um dos maiores criadores de conteúdo, mas por algum motivo, não sei o que aconteceu, né? Acho que ele ficou afastado do canal durante um tempo, não sei quais foram os rumos que a vida, né, acabou tomando com ele. Um dia eu quero conversar com esse cara e entender tudo o que aconteceu, mas eu me lembro que em 2013 e 2014 eu consumia muito conteúdo
conteúdo do Clarion no YouTube e hoje ele é basicamente um amigo de Twitter, mas eu nem sei o que ele anda fazendo da vida, tá? Às vezes até ele continua produzindo conteúdo e eu que não vi mais o YouTube que não me entregou, mas ele era um cara muito bacana em 2013, 14 e eu já curtia muito o trampo dele na internet também. E ele, como meu parceiro ali, né, de Twitter, de X, ele me respondeu dizendo o seguinte, é uma reação ao vídeo em questão, tá? Ao vídeo do Peter. Velho, eu vou falar um treco que me incomodou demais no vídeo do Peter. Se você for fazer mais vídeos do assunto, lembra disso, por favor. Eu jamais esqueceria porque foi você que pediu, tá bom, Clarion? Primeiro, ele tentou vitimizar ela ao máximo. E isso é verdade, né? Tratando ela como uma criancinha, adicionando a pimenta do autismo pra dar um, né? Olha como é que estão sacaneando uma pessoa com uma deficiência e tal. Vocês sabem do molho que ele tentou botar. Pintando uma imagem como se ela fosse uma pobre menininha, coitadinha, vítima de bullying na escola, né? Onde o bullying de fato existe, onde ele acontece na prática, com vítimas, né, com pessoas sendo realmente agredidas e judiadas e oprimidas e blá blá blá. Na escola, no ambiente escolar, não tem como a gente discutir isso, é uma realidade, né? Inclusive recomendo nossos vídeos de Wiki Hero de novo, porque tratam muito bem desse tema também. Usando palavras específicas como garota, sua filha e tals. Nesse último adicionou o autismo leve como se fosse uma coisa terrível de lidar, sendo que a gente sabe que outras figuras famosas possuem a mesma condição, né? O próprio Elon Musk vira e mexe, né? Acaba abordando esse assunto e é uma figura que é, assim, baleada, fuzilada com críticas e memes e bagunças e desrespeito o tempo todo na internet. E no caso do Elon, sei lá por quê, né? O Peter não decidiu tentar interpretar um paizão pra ele. Não sei se porque a figura da Bella Ramsey inspira, né? Mais cuidado por ter uma certa fragilidade, não sei, o fato de ser mulher, sei lá, né? Mas outras figuras que têm condições parecidas eu nunca vi ele defendendo. O Clarion continua. Aí algumas pessoas, eu inclusive, responderam, aspas, ela não é uma menininha indefesa, é uma atriz multimilionária, que é uma resposta ao argumento de garotinha indefesa dele. E agora ele pegou essa resposta e inverteu completamente, como se a gente estivesse usando a riqueza dela como argumento. Nessa hora eu fechei o vídeo, puta que pariu, porque fiquei revoltado. Ele ainda adicionou uma correção aqui, né? Ela não é uma menininha indefesa, ela é uma atriz adulta e multimilionária. Esqueceu do adulta, mas eu não esqueci, tá bom, claro? Eu fiz questão de pegar. Que é um argumento que eu já expliquei pra vocês anteriormente também. O fato de que ela é uma atriz adulta multimilionária adiciona a ela uma camada não pra que todo mundo possa atacar, ameaçar e foda-se, cuspam nos bilionários. Não é essa a questão. É apenas um fato muito importante para que as pessoas percebam que ela não é uma criatura indefesa submetida a um desequilíbrio de poder onde tem um bully mais forte indo para cima dela e acabando com ela sem que ela tenha como revidar. Muito pelo contrário, o fato de que ela é rica, de que ela é famosa e de que ela tem toda uma infraestrutura ao seu redor permite que ela feche o Twitter e foda-se. Todos os problemas acabaram, né? Então a estrutura que ela possui é uma vantagem para que ela possa se defender e não um motivo para que as pessoas tenham que atacar. Essa inversão é ridícula e tá adicionado aqui o comentário, tá bom, Clarion? Conforme combinado. Como o Clarion acabou fechando o vídeo cedo demais, ele acabou perdendo uma das partes mais divertidas do vídeo, que é quando o Peter comenta a respeito do cristianismo, né? Com aquele ar de... Eu posso falar, Barros? Pode falar. Com aquele ar de pastor mequetrefe, pilantra. Ai, não! Mas é aquele ar, sabe o cara que bota a Bíblia embaixo do braço pra te dizer o que ele quer falar, né? Pra passar a mensagem que ele gostaria que você fizesse alguma coisa, sei lá, te induzir, te botar em algum caminho e pra não deixar isso muito claro, ele olha pra tua cara e fala assim, Deus quer que você faça isso, e isso é o que um cristão faria, né? É aquele típico cara enganador que infelizmente usa o santo nome em vão pra tentar induzir, pra tentar conduzir
conduzir as pessoas num caminho que não necessariamente essas pessoas gostariam de percorrer. Não tô dizendo que o Peter fez isso, mas quando ele cita Cristo, quando ele fala de cristão, do cristianismo, você percebe que ele tá adicionando ao vídeo um apelo emocional, um apelo religioso completamente desnecessário ao tema. E ele faz isso não só na parte do cristianismo. No final ele ainda vem com aquela meio pra criançada, sabe? Ai, pense no que o seu super-herói faria. Então, assim, existe uma série de sensacionalismos e apelos emocionais ali que eu não consigo concordar de jeito nenhum. Fiz questão de printar essa moça porque eu achei que a gente teve uma trocação interessante, porque ela aparentemente estava concordando com o Peter, o que eu acho válido também. E ó, mais uma vez, aqui no meio do vídeo, tá? Eu não tenho certeza de nada do que eu tô falando, eu posso estar completamente errado e eu posso ser convencido disso amanhã. Eu tô aqui debatendo, eu tô aqui falando a minha opinião porque nesse momento eu acredito no que eu tô dizendo. Se você me mostrar essa situação por um ângulo que eu ainda não vi e de repente cair a ficha que o Peter tá certo, malandro, eu dou a minha mão pra palmatória amanhã. Você pode aí me dobrar do jeitinho que você quiser, tá bom? Me coloca numa caixinha, me monta na pose que você acha mais divertido. Mas até o momento, por todos os ângulos que eu olho, eu continuo achando que eu tenho razão. Que quem tá falando a mesma coisa que eu tem razão. Só pra não tomar pra mim aí esse mérito, porque eu não faço questão nenhuma. E a Sônia disse o seguinte: sem exageros, Giga, zoeira sem nenhum limite pode ser interpretada como crueldade. E eu respondi pra ela o discurso que é a defesa adequada da liberdade de expressão. Não é você que decide quando é exagero. Os incomodados que judicializem. Qual que é o meu ponto aqui? A gente já tem leis e regras nas plataformas para que qualquer tipo de situação que se forme nesse sentido seja de alguma forma resolvida ou pelo próprio site, se foi no Instagram, você tem o blog, você tem denúncias, você tem um monte de coisa, ou se foi em algum outro âmbito, né, que você não consegue resolver com as ferramentas da plataforma, poxa vida, né, o que é mais comum hoje em dia na internet é uma pessoa processando a outra, muitas vezes por coisa que não faz o menor sentido, outras vezes porque sim, passou do ponto, tá na hora de fazer alguma coisa a respeito, porque eu sofri uma calúnia, eu sofri uma difamação. Uma difamação é o que nós estamos fazendo aqui, certo, Barro? Não, pô. Difamação é quando... Difarme, né? Difamação. É um vídeo de farmação, entendeu? Tô farmando conteúdo aqui com brincadeira. Mas o que eu tô querendo dizer aqui, cara, mas o meu ponto é o mesmo desde o início dessa sequência de vídeos. Eu acho que hoje a gente já sofre, né, com o sistema judiciário completamente encharcado e forrado de coisas importantes que deveriam estar sendo resolvidas e não estão. E a última coisa que a gente precisaria era de criminalizar uma bobagem como, por exemplo, uma enxurrada de memes para uma celebridade na internet. Eu acho isso um absurdo e eu acho que isso depõe sim contra a nossa liberdade de discurso, tá bom? Então eu respondi para ela dessa maneira e ela o direito à tréplica, ela disse o seguinte: eu não decido quando é exagero, eu só acho exagero. Você tem todo o direito de expressar suas opiniões e eu tenho o direito de achar suas opiniões exageradas ou não. E é exatamente isso que eu queria. É exatamente isso que eu tô pedindo desde o começo. Eu quero o direito de expressar as minhas opiniões, de postar os meus memes e fazer as minhas brincadeiras sem que alguém atrele as mesmas a crime. Afinal de contas, o crime de bullying existe e foi isso que o Peter fez. Aí eu respondi pra ela: com certeza, contanto que eu mantenha o direito quase extinto de continuar emitindo as mesmas. Abraço. Afinal de contas, a gente sabe que na internet hoje muitos grupos desfrutam de uma liberdade de expressão incrível, enquanto outros têm ali os seus posts bloqueados, têm ali os seus perfis suspensos, né? Vira e mexe a gente acaba sofrendo consequências que algumas galerinhas nem fazem ideia de que existem, tá? Esse outro rapaz aqui dramatizou e eu fiz questão de botar ele também porque eu acho que é um debate válido, e também porque ele tá concordando com o Peter. O que ele disse? Nessa aí eu tô com o Peter. Tava engraçado, mas perderam a mão. Repara que o argumento é sempre emocional, não é racional. Tá bom? As pessoas traçam uma linha de acordo com o próprio senso de humor. Tava engraçado, mas perdeu a mão, não significa que a partir dali virou crime. Significa que quem não tá achando graça tem que fechar o vídeo, fechar o meme e fazer outra coisa. Se você não tá gostando, você bloqueia, você não compartilha. Agora, você querer privar as pessoas que estão achando divertido, quer dizer, é um negócio parecido com um meme que o tio Fred fez brincando, né? Quantos memes
stories cada CPF tem o direito de postar por dia. Vou pedir para a Duda colocar na tela agora. Então assim, tá vendo? Quer dizer, quando esse filtro, quando esse crivo é individual, fica muito difícil de tentar impor as mesmas condições para o coletivo. Então eu tô pensando que simplesmente, se não é agradável para mim, eu paro de visualizar, eu vou fazer outra coisa. É muito mais fácil do que querer impedir todo mundo que ainda tá achando graça, todo mundo que ainda tá achando divertido parar de rir. Mas o argumento cai sempre pra esse lado, ó. Tava engraçado, mas perderam a mão. Quem é você pra considerar que perdeu a graça? Ou quem é você pra dizer quando é que esse, né? Quando que esse momento acontece? Porque pra algumas pessoas pode ter sido ofensivo desde a primeira imagem. E aí como é que a gente vai julgar então qual que é o ponto de ruptura? Quando que deixa de ser meme pra virar crime? Quando que deixa de ser engraçado pra perder a mão? É uma linha extremamente subjetiva, tá entendendo? Mas vamos continuar. Vamos supor que a atriz claramente woke resolve tirar a vida dela aí por zoeira, vai ter muito influenciador com as mãos sujas de sangue. E é um argumento extremamente emocional que eu considero absurdo. Mas eu fiz questão de responder e inclusive levantando o debate ainda um pouco mais além. Igual já fizeram com o PC Siqueira, porque assim, eu sei que o caso do PC Siqueira é bastante específico, né? É muito recente e talvez para algumas pessoas ainda seja dolorido, mas convenhamos, tudo que aconteceu no caso do PC Siqueira, naquele momento específico, levantou uma série de outros fatos ali ao redor da vida dele que não tinha como as pessoas não debaterem na internet, não criticarem, não fazerem memes em outra esfera, tá bom? Porque no caso do PC Siqueira eu considero até como a esfera criminal e indo pra esfera do entretenimento também é meio parecido, porque a série de The Last of Us hoje é um dos principais assuntos da cultura pop, então é claro que as pessoas vão debater, é claro que vai gerar meme, é claro que vai gerar muita crítica, principalmente porque a HBO e o Sr. Neil Druckmann estão travando uma guerra cultural de propósito. Então assim, a partir de agora ninguém critica mais nada, simplesmente porque críticas podem ofender celebridades e se elas fizerem alguma coisa contra a própria saúde, a culpa é do público. Porra, aonde é que esse discurso vai desembocar, sabe? De repente você tá tentando calar a boca de um universo de seres humanos simplesmente porque você tá com medo de algo que a pessoa que seria o alvo da crítica, o alvo da crítica é a HBO, tá? Mas vamos dizer que fosse a Bella Ramsey, porque ela não tem preparo psicológico para exercer o próprio trabalho, então você tenta impedir as pessoas de criticarem. Eu tenho uma solução para isso, e foi o que eu coloquei. Proíbam todas as piadas na internet, vamos regulamentar a internet, porque é onde isso aqui acaba chegando, e me parece que algumas pessoas não conseguem perceber. É inacreditável, mas essa galera que está tentando criminalizar os memes da Marquito não percebe que está levando o discurso nessa direção, porque puta que pariu, bicho, sabe? A distância entre não poder falar que a Bella Ramsey é feia, e não poder falar que o Barros é careca, e não poder falar que o Lula é corrupto é muito perto, tá tudo muito encostado, então a gente tem que tomar cuidado. Meu irmão André Alba botou não tem nada a ver com a história esse tweet, tá? Eu selecionei aqui de maneira aleatória, mas eu acho que pode ser um complemento interessante. Ele disse o seguinte: kit de como enganar o brasileiro facilmente na internet, postar stories chorando, fingir que se preocupa com causas que não faz ideia de como realmente são e muitas vezes nem leu o artigo ao qual se refere. Tô brincando. Demonstração de virtude sobre qualquer assunto, posar de farol da moral e dos bons costumes, nunca falha. E esse último traço aí, o último ponto, talvez seja o mais interessante, porque o que tá acontecendo aqui agora é muito parecido com isso. E o Peter, ao fazer algo desse tipo, conforme eu já disse antes, acaba sujando todo mundo que tá em volta, simplesmente para se pintar de bom moço. Eu tava completamente em choque, né, diante de tudo que tava acontecendo, me sentindo introspectivo, pensando a respeito daquilo, porque, porra, será que a gente tá mesmo cometendo um crime, né, cara? Será que produzir um meme, 2, 3, 10 mil, isso caracteriza bullying? E eu decidi parar, né? Aí eu fui até o Twitter e falei o seguinte, cara, devido aos mais recentes acontecimentos, eu decidi parar de postar memes com a Bella Ramsey e postei mais um, porque afinal de contas, né, quando tentam proibir fica muito mais saboroso. E caso você não tenha visto esse, vai esse aqui de brinde também para você curtir e se divertir, porque não precisa acreditar, mas até a Isabela Mercedes achou graça. O entrevistador perguntou pra Bella Ramsey o seguinte: pergunta de fã pra você, Bella, por que é que você se veste como um senhor de idade? E a Isabela
Isabela fez assim, ó. O bullying vem de dentro do próprio estabelecimento comercial. Pois é, 3. Pois estes vídeos estão ficando muito mais longos do que eu gostaria, tá bom? Peço perdão à editora, mas eu tenho muita coisa que eu preciso repetir e muita coisa nova que eu gostaria de comentar também. Ainda hoje, conforme o prometido, vou desenrolar um vídeo em cima de uma thread do Clarion, tá? Porque ele adicionou ali os 5 centavos dele a respeito do assunto. E é bacana pegar uma visão que não é nem a minha e nem do Peter, trazendo pra vocês aí um terceiro ponto de vista, que talvez concorde mais comigo do que com o Peter, eu admito, né? Tô trazendo esse conteúdo dele, claro, porque eu também acho que tem muita coisa ali, mas vocês vão perceber que essa impessoalidade pode fazer muito bem pra esse debate, tá bom? Por enquanto, clica na curtida, deixa um comentário, não se estresse com a quantidade de vídeos a respeito do mesmo tema, eu garanto pra vocês que vai valer a pena, porque estamos aprofundando, tá bom? Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto, até o próximo. E estude inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.